Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pré-jogo de Fluminense e Aparecidense. Nesse caso, Aparecidense e Fluminense. Jogo esse em Brasília. E por conta desse torneio ser desse tamanho, você tem que cada vez aumentar mais o tamanho do estádio. Será então no estádio Mané Garrincha. A gente já jogou, o último jogo que a gente já jogou ali foi justamente contra o Vasco. E ganhamos pelo placar de 2-1. Com virada nossa, com um gol de início do Felipe Coutinho, depois só deu a gente. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados e um projeto que eu curti bastante, tá? Vamos lá. Você tá tirando aqui. Jogo esse às 19h30, horário de Brasília. Um pouco ruim, né? No Fluminense Aparecidense, no Mané Garrincha. O árbitro do jogo vai ser o Felipe Fernandes. E o VAR vai ser de Emerson de Almeida. Não conheço nenhum dos dois. 8,50 pro Aparecidense ganhar nas apostas. 4 por empate e 1,48 para o Fluminense. Ou seja, o Fluminense amplo favorito nesse jogo. E também no site de futebol, 17% para o Aparecidense, 4% por empate, 79% para o Fluminense. O jogo será transmitido no Amazon Prime Video, ou seja, se você não tiver, que bom que eu tenho, então, amém, que eu vou ficar vendo aqui no meu quartinho, tranquilo, de boa, tá? O Fluminense de Renato Gaúcho deve vir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio de Fuente, Martinelli, Nonato e Ganso, Keno, Ares, EV ou Serna, não se sabe justamente o que vai ter, tá? Mas vai estar entre pelo menos esses dois aí. O Ganso também não se sabe, né? Por conta também da situação da carga. Pode ser que seja uma equipe também com 3, com o Hércules ali no meio. Tudo pode acontecer. O Aparecidense de Lúcio Flávio deve vir a campo com Matheus Alves no gol, Davi Júnior, Lucas Rocha, Wellington Carvalho e Mário Henrique, Aleph de Freitas, Matheus Santos, João Marcos e Buba, e no ataque Guilherme Meira e Júlio César. Esse daí que talvez seja o time do Aparecidense. E bom, para lembrar para vocês, gente, tem um placar favorável, né, de 1-0, ou seja, eles têm que jogar justamente para vencer esse jogo. Eles terem um gol, se eles fizerem um gol, vai para os pênaltis. Não tem justamente o gol fora de casa e tudo mais. Vai para os pênaltis. E se a gente meter gol, ele precisa meter 2 para ir para os pênaltis. Então, vai ser um jogo que, diferente do último jogo, em que a gente sofreu para ganhar do Aparecidense, o que já é uma vergonha homérica, e novamente entra para a história como uma outra vergonha que o Fluminense passou, o Aparecidense vai ter que ir para cima. Vai estar jogando um pouco longe da sua casa, né, porque é em Aparecida, em Goiás, e o Mané Garrincha fica também em Goiás, mas fica bem longe justamente do estádio. Então vai ser a partida com mais público do Fluminense do que provavelmente dito o público do Aparecidense. Então a gente vai jogar em casa tecnicamente de novo. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Rede social que já não te vídeo, Twitter dia 10, 12 e 20 horas, Pix na tela. Esse mês pode mandar patrocínio e mais uma vez vamos falar sobre esse jogo. Bom, o Fluminense pode jogar pelo empate, o que vai ser bem ruim. Deve jogar também pela vitória, mas deve explorar mais os contra-ataques. O Lúcio Flávio já conhece o Fluminense, já jogou diversas vezes contra o Fluminense, sendo o técnico do Botafogo. E também o Aparecidense também tem alguns jogadores interessantes que podem vir na reserva e que são bem conhecidos pela torcida do Fluminense, né? Aparecidense, Transfer Market, tem alguns jogadores que são bem conhecidos ali e que preocupam justamente qualquer coisa, né?
A gente tem o... A gente tem diversos times, né? A gente tem o Xavier, temos também o Enzo, que já foi nosso jogador. Então eles têm justamente um conhecimento legal sobre a gente tem muito pouco conhecimento sobre eles. Só pra gente lembrar, o Fluminense ele sofreu no primeiro jogo para ganhar do Aparecidense, muito por ineficiência. O time do Fluminense naquele momento era o time principal, tá? Para destacar que o Fluminense e a Aparecidense jogaram com o time principal. O Fluminense só encaixou o gol, ou seja, vai ter que jogar o outro jogo com o time principal. A ideia era justamente que a gente não precisasse jogar com o time principal, mas acabou jogando. Só para você ter uma ideia, o Fluminense ele jogou contra o Aparecidense. Cadê aqui? Com a escalação do Fluminense de Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso, Keno, Arias e Cano. A gente já tinha um Cano aqui, mesmo assim a gente não conseguiu meter o gol. Quem meteu o gol foi justamente o Keno no minuto final de cabeça. Dito isso, o Fluminense tem total condição de vitória. Vencer para mim não significa nada nesse jogo específico, igualmente como também não significou nada no jogo contra o União Espanhola. Nós temos a obrigação de vencer. O Aparecidense não é o Aparecidense é o time de... Qual é a divisão dele? De Série D. Então é uma vergonha, seria uma vergonha de novo o Fluminense perder para esse time e depois no final da história acabar sendo eliminado por esse time. Espero que isso daí não aconteça, tá bom? Não estou falando mal do Aparecidense, mas a gente tem que entender sobre os níveis e desníveis desse jogo. Acredito numa vitória, mas uma vitória de 2-0, não acredito que seja mais do que isso. Nosso time está em desmonte, isso até é importante comentar. Perdemos Renato Augusto, só temos Everaldo como centroavante e parece que isso daí vai se manter por um longo tempo. Dito isso, acredito que o Fluminense ele pode realmente... o Fluminense vai passar. E se passar, vai começar a pedreira nos próximos jogos nesse Copa do Brasil. Mas que a gente precisa, porque a gente precisa ter mais dinheiro. Porque quanto mais tempo na Copa do Brasil, mais dinheiro vem pro clube. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais no Cristiano TV, todo dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E sim, essa última frase que eu fiz lá atrás, antes de falar sobre isso tudo aqui que eu falei, é desacreditando numa possível Copa do Brasil no Fluminense, tá bom? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.